Minha primeira experiência foi com um espetáculo do Ulisses Cruz, 2002, chamava O Círculo das Luzes. Eu não vim em São Paulo, a gente fez só no Rio, então foi a minha estreia. Mas antes disso, tu já estreado em TV, na Malhação, depois... Já tinha feito, antes disso, já tinha feito alguns trabalhos na TV, 3 ou 4 trabalhos na TV, e na verdade foi quando eu decidi que a coisa toda devia ficar séria assim mesmo, né? Quando eu decidi, ok, uma carreira que já é sólida, já é concreta, já é uma coisa que existe, preciso aprender a fazer isso. E aí eu fui fazer teatro. Como que você vai no teatro? Ou na TV, ou no meio artístico, na interpretação? Você tinha alguma experiência na tua carreira? Nenhuma. Minha carreira é absolutamente improvável. Eu nunca pensei nisso, nunca foi uma realidade, nunca foi uma... É uma coisa tão absolutamente distante e improvável que eu fazia curso de teatro porque eu queria ser gerente de banco. E eu não podia me relacionar com as pessoas, uma timidez que eu tinha, minha questão de adolescência sempre foi uma certa timidez. Então eu fazia o curso sem querer ser ator, sem pensar nisso, não me passava. Fiz 2 anos de curso de teatro porque eu queria ser gerente de bancos. E um dia a carreira me chamou, foi uma coisa que aconteceu, eu sei. Você teve algum estímulo para continuar? Alguém nesse discurso que você fez falou, não, vai por esse caminho que é legal? Não, ninguém nunca... Eu não tenho formação de ator, portanto. Minha formação é uma formação em cena. Eu aprendi a minha profissão e venho aprendendo a minha profissão em cena, fazendo, acertando, errando. Inclusive, as decisões de direcionamento da minha carreira. Em algum momento eu precisei de muita ajuda, mas não tive essa condição. Tive que aprender a conduzir a minha carreira. Você sente falta de algum curso mais que tivesse aprofundado? Sinto, claro. Pensando assim, é claro que eu deveria ter cumprido algumas etapas, mas eu procuro cumpri-las agora. Procuro cumprir cada uma dessas etapas que me fazem falta de acordo com a necessidade. A partir do momento que eu tenho um personagem que me estimula, que me desafia, eu aceito fazer e eu vou em busca desse tempo que não aconteceu. Mas para mim é assim, eu vou jogando de acordo com a minha demanda. Só para encerrar essa primeira parte, quando você era pequeno, que toda criança, quando eu for grande eu vou crescer. Você falou que queria ser um gerente de banco. Já não era mais pequeno quando eu tive essa ideia. Então quando você era pequenininho, você falou que eu quero ser o quê? Eu queria ser veterinário. Aliás, eu quero até hoje. Eu sou um veterinário frustrado. Não, brincadeira, mas eu sempre gostei muito de bichos, sempre tive uma ligação com o campo, com a natureza muito forte. E a minha expectativa de infância era veterinária. E depois odontologia e tal, mas já numa idade madura. Eu me lembro que quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu tive que fazer a opção de carreira e eu hesitei. Eu via administração de empresa, economia ou veterinária, eu hesitei. Falei, e agora? E fiquei um tempo olhando para o papel até que eu decidi não sair do Rio de Janeiro, porque eu não queria... coisas um pouco mais lógicas, a não ser o veterinário que é mais humano, apesar de ser humano animal. Eu hesitei. Eu achava que por algum motivo, se eu fosse pela veterinária, eu ia ter que sair do Rio de Janeiro, eu ia ter que estudar fora em outro lugar, ia buscar outros lugares. Eu acho que por isso eu amarelei. Mas talvez se eu tivesse feito veterinária, talvez se eu tivesse escolhido essa opção naquele momento,
eu não estivesse aqui hoje, porque quando eu tive a chance de fazer o meu teste, eu me lembro que eu não queria fazer, porque eu estava na faculdade estudando, tinha prova, eu não queria... Você chegou a se Não, eu consegui levar a faculdade até o meu terceiro, quarto trabalho, no segundo ano de carreira, e aí a coisa realmente desandou. E eu me dei conta de que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo ali. É disso que eu estou falando, assim, quando a minha carreira me chamou, quando foi que foi mais ou menos isso, eu vim aqui fazer um teste, insistiram para que eu fosse, e eu não queria, não tinha a menor ideia, não passava pela minha... Eu fui porque insistiram, eu passei. E eu fui trabalhar achando que aquilo era muito legal, eu ia conseguir um dinheiro bacana, uma primeira profissão. E eu só entendi o que eu fazia ali quando eu terminei de gravar minha primeira cena de verdade. Foi quando eu tive uma revelação, eu falei, nossa, onde é que eu estava? Porque eu não criei essa possibilidade para mim de verdade. E nesse momento, eu cursava a faculdade de economia, de administração e economia, e eu me lembro de dizer, olha, ok, eu estou no lugar errado, preciso mudar isso, mas não vou tomar essa decisão agora, porque tudo ainda é muito incerto. Então eu vou conduzir a faculdade. Se eu tivesse na faculdade veterinária, talvez eu não tivesse tomado a decisão. Talvez tivesse sido mais difícil tomar essa decisão. Eu não sei o que aconteceria, mas certamente eu estaria mais apaixonado pelo que eu estudava do que estava fazendo economia e administração de empresa. Então. Bom, daí teve o primeiro trabalho que você fez em televisão. Como que foi esse caminho entre televisão até o primeiro trabalho em teatro? Bom, então, eu fiz um primeiro trabalho na TV, fiz um segundo trabalho na TV, fiz um terceiro trabalho na TV. Meu quarto trabalho na TV era o trabalho que mudou a minha vida, que mudou a minha carreira, foi Terra Nostra. Terra Nostra, exato. E depois o Mateu ou antes o Mateu que se fez teatro? Oi? O Mateu foi antes ou depois do teatro? Foi antes. No meio do processo da novela, eu realmente senti que a coisa não tinha mais volta. Que tudo se encaminhava para um lugar com muitas possibilidades. E só dependia de mim, do que eu poderia conquistar a partir do que eu tinha para me dedicar. E eu decidi, falei assim, ok, eu preciso aprender a fazer isso definitivamente, porque até então eu não sabia, era um menino, um jovem, com coragem necessária, com uma certa dose de carisma e com uma intuição que me levava a fazer aquilo, e as pessoas iam me recebendo, iam me topando, com uma certa dose de generosidade até, né? Eu olho para trás hoje e falo, mas como é que deu certo? Mas então, eu acho que era um pouco isso. E a minha intuição sempre me conduziu. E chegou num momento que eu falei, ok, eu preciso aprender isso, eu preciso dominar isso de verdade. Só tem um caminho, vou fazer teatro. Mas além disso, teve aquele momento que você se apaixonou verdadeiramente pelo que você estava fazendo. Aquela primeira cena. Eu me apaixonei, mas talvez como todo apaixonado tivesse um pouco cego a respeito da forma como aquilo devia acontecer. E eu fui apaixonado durante um tempo, até uma hora que bateu a realidade. Ok, agora não é mais a história de um menino intuitivo, você precisa aprender a fazer essa porra. E eu fui aprender a fazer, eu vim pro teatro. E aí eu procurei o Ulisses, na verdade não sei se o Ulisses me procurou, o Ulisses Cruz, ou se foi o próprio autor da peça que me procurou, o Doc Comparato, me ofereceu essa peça, disse que era com Ulisses, e eu falei, nossa, talvez essa seja uma chance de começar bem. Me encontrei com ele e disse, olha, eu preciso aprender a fazer, você topa? Você tem paciência para me aturar nesse processo de aprendizado? Eu quero fazer, e ele, claro, vem. E a gente começou um processo que foi muito bacana, e eu fui fazer teatro aí. E fazendo teatro eu fui tomando pé do que é a profissão, do que é a carreira, e da forma ampla que é o conceito de ator, né? E assim, você é capricorniano, então eu sei muito bem que a gente, eu acho que muito de Capricórnio isso, querer se superar, se melhor, sempre. Essa é uma busca objetiva, né?
não acaba nunca. Sempre que a gente conquista alguma coisa, ainda parece que tem mais alguma coisa. É positivo. E assim, você trabalhou com Ulisses, depois com Posse, depois com Gabriel, depois com Ron Daniels. Ou seja, acredito eu que você tenha bebido muito na fonte dessa pessoa para fazer um bom trabalho. Depois falasse um pouco como foi o trabalho de cada uma dessas figuras. Bom, foi muito bacana. Eu acho que de uma certa forma, eu estava falando que as pessoas sempre me receberam muito bem. Uma certa dose de generosidade, de paciência e tudo mais. E eu acho que isso, quando eu digo isso, eu me refiro não só à crítica, não só ao público, mas muito das pessoas que trabalharam comigo mesmo, dos colegas. Eu trabalhei com atores maravilhosos, maravilhosos. Eu trabalhei com o Mário Lago, eu trabalhei com o Paulo Otran, trabalhei com o Tony, com o Paulo, com o Fagundes, com o Paulo Goulart, com a Fernanda, enfim, com figuras maravilhosas. Outras nem tanto, mas todas fizeram parte de um processo muito bacana, assim. E os diretores com quem eu trabalhei também. Eu tenho um histórico de diretores na TV que se resumem basicamente à parceria que eu tenho com o Jaime Jardim, que é talvez o diretor com quem eu mais tenha trabalhado, mas também trabalhei com algumas outras figuras que sempre me receberam muito bem. E no teatro, eu tenho a felicidade de ter passado pelas mãos de figuras diferentes, com maneiras diferentes de fazer aquilo, que tiveram generosidade de pegar na minha mão mesmo. O Ulisses foi o primeiro que falou assim, cara, deve ter olhado para mim e disse, porque esse garoto, nessa altura do campeonato, vem dizer que quer aprender, que quer fazer, deve ter sido um puta saco por aí. Mas foi bacana, ele falou, não, vamos lá, e isso eu seria eternamente grato. Depois veio o Posse, que deu uma medida daquela